A sociedade brasileira necessita vigiar com opulência os governadores. A institucionalização da impunidade é um dos maiores geradores do sentimento de medo, revolta e insatisfação cada vez mais crescente no espírito do cidadão brasileiro, no sentido mais amplo, referindo-se àqueles que vivem à margem da lei, em detrimento daqueles que trabalham visando sua manutenção social e de seus familiares, ajudando a produzir riquezas para o país, exercendo seu direito de cidadania para a consecução da defesa de seus direitos e obrigações. É a ânsia perseguidora que faz valer a fúria brutal da resignação dos valores trocados. Portanto, repito, mais uma vez, a sociedade brasileira necessita vigiar com opulência os governantes. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a citação sobre a arte da guerra de Sun Tzu. Por influência moral, entende-se a harmonia entre o povo e os seus dirigentes, fazendo as pessoas caminhar para a vida ou para a morte. Porém, sem medo algum. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o excelente jornalista e ex-deputado estadual Afanásio Jazade, que irá abordar o tema O Mito, a atividade de um profissional sério. Afanásio Jazade nasceu no bairro paulistano da Moca. Aos 14 anos iniciou sua atividade jornalística colaborando com o jornal quinzenal O Amigo. Depois trabalhou na Gazeta da Moca e foi um dos fundadores do semanário São Paulo News, com sede no Cambuci. Na grande imprensa, Afanásio começou na Folha da Tarde, em fins de 1967, passando depois a integrar a agência Folha de Notícias, que se implantava no lugar do Departamento de Informações Correspondentes e Sucursais do mesmo Grupo Folha. Foi também contratado da TV Paulista, atual TV Globo, e Rádio Nacional, hoje Rádio Globo, acumulando empregos ainda nas sucursais paulistas do Correio da Manhã e diários de notícias, jornais extintos do Rio de Janeiro. Em 1972, Afanásio ingressou na Rádio Jovem Pan, depois da Rádio Excelsior, atual CBN, e na sucursal do Jornal do Brasil. Pela TV Globo, em 1980, participou da estreia do programa TV Mulher. Apresentou programas policiais com seu nome nas rádios Globo, Capital, São Paulo, Tupi, Rede Líder e Trianon. Atuou também como comentarista policial do Jornal da Manchete, TV Manchete, do telejornal MAP, Movietone, TV Record e, mais recentemente, do Boletim de Ocorrência do SBT. Por mais de 20 anos, manteve coluna semanal no jornal Notícias Populares e outros 182 do interior, litoral e 2 do Rio de Janeiro e Minas Gerais, escrevendo sobre segurança pública, terrorismo e crime organizado. Manteve coluna de variedades por 15 anos na revista Amiga, editora Bloch, repórter policial setorista da sala de imprensa da Central de Polícia no pátio do colégio. Em 1970, Afanásio cunhou o vocábulo trombadinha, que entraria para a gíria policial e linguagem cotidiana,
qualificando todo menor de idade ladrão de transeunte. Bem, o currículo deste nobre jornalista e radialista é extenso e, por esse motivo, no decorrer do programa, ele mesmo falará sobre ele mesmo. Seja bem-vindo, Afanásio. É uma satisfação participar do seu programa, Dr. Laércio Laurelli. Estou às ordens. Muito bem, eu fico muito grato em você ter aceito o convite e já logo na entrada você me ofertou esse exemplar, 50 anos de jornalismo do mais autêntico comunicador brasileiro. Homenagem de colegas e amigos do jornalista, radialista e advogado Afanásio Jazade. Poxa, que maravilha, parabéns. Foi realmente uma surpresa de alguns colegas de infância, inclusive, Sim. Colegas de faculdade, companheiros de imprensa. Sim. Então, são mais de 60 depoimentos, né, que eu transformei nesse livro e me sinto muito honrado com cada um desses depoimentos. E eu vejo aqui o nome do meu grande amigo, meu colega e meu compadre, o excelente Alberto Marinho Júnior, Nossa, que Deus o tenha em bom nossa, lugar. um amigão. Um grande amigo. Gente finíssima. E que nós devemos homenagear sempre. Sempre, um batalhador. Eu o conheci como repórter, Sim. ele promotor de justiça Sim. do 2º Tribunal de Júri. Perfeitamente. E também um campeão em condenações. Em 350 júris, parece que ele não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum. Condenou exatamente. todos, não é? Então, fomos grandes amigos. Sim, o saudoso Alberto Marinho Júnior. Entre as inúmeras personalidades que você declina aqui nesse seu exemplar, não é? Eu ressaltei o Alberto Marinho Júnior porque eu o conheci, ele é meu colega, meu compadre, como eu disse, e eu entendo que nós temos que homenageá-lo sempre que pudermos. Eu aproveitei esse momento, na presença desse grande jornalista, Afanásio Jazade, para homenagear novamente esse grande homem que defendeu a sociedade de uma forma ímpar. E autor também da letra da música do pai dele. O pai dele fez a música. E ele colocou a letra na música, não é? Puxa vida. Rapaziada do Brás. Rapaziada do Brás, né? Exatamente. Tradicional, Rapaziada famosa. do Brás. Então Exatamente. é isso aí. O pai, Alberto Marino, fez a música. E ele fez filho, a letra. Ele fez a Alberto letra. Marino Júnior. Foi isso mesmo. Muito bem. Eu agora gostaria de falar um texto a você, para que a gente possa conversar sobre esse texto. Esse texto é de um grande amigo do Ribas Paiva, a quem homenageia. Nosso amigo, advogado, eu gostaria que presidente do Nacional Clube. Isso, eu gostaria que a gente conversasse nesse pequeno bate-papo inicial do programa. A quem aproveita? Os impeachments de Collor e Dilma mudaram alguma coisa? É a pergunta que ele faz. Ou apenas jogaram o sofá pela janela para salvar a relação incestuosa entre os poderes da República? E pior, com o crime organizado. Essa convivência ou conivência espúria aproveita a quem? Está claro que aproveita ao império secreto, que governa o Brasil indiretamente através dos atores visíveis, palhaços maldosos que canibalizam o povo. Jânio Quadros acusou as forças ocultas pela sua aparente renúncia. Está claro que são essas forças ocultas que regulam as nossas mazelas. Que fazer? É imperioso que apoiemos Bolsonaro ou não? Nos libertaremos da ditadura do crime que manobra com imbecis e palhaços maldosos para lucrar sobrestando o nosso progresso e consumindo as nossas vidas na miséria, apesar da riqueza do nosso Eldorado. Independência ou morte? É o texto do Ribas Paiva. O que você acha? Bom,
o Ribas Paiva, ele é sempre contundente. Né? É afirmativo, é um patriota de nomeada. Quando ele se refere a Jânio Quadros, da sua carta de renúncia, ele não dizia forças ocultas, ele falava em forças terríveis. E parece que essas forças hoje não são tão terríveis assim. Elas são até escancaradas. Sim. Veja se o nosso presidente está cortando um 12, como se dizia antigamente, Perfeito. com esse Congresso. Então, não existem mais forças ocultas, eles são escancarados, eles vão para a televisão, para as rádios, para a rede social, né? Sim. Então, o que o presidente, que conviveu praticamente 30 anos, porque 4 anos ou 2 anos como vereador, depois lá em Brasília como deputado federal, então praticamente são 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos com certeza. Convivendo com esse pessoal Sim. todo. Então, eles querem participar do motim. Essa é a grande realidade. Então, quando ele, ainda em campanha, dizia que faz uma outra política, é uma outra história, assumiu e não chamou esses outros, aqueles que costumam morder, Sim. costumam se corromper, vamos falar a palavra que todos vão entender, não é? Então eles querem uma fatia do bolo, mas espera um pouquinho. Se o sujeito elegeu-se para o Senado, para a Câmara dos Deputados, se ele se elegeu para o Legislativo, ele precisa legislar. Mas não, eles querem mandar. Sim. Quer dizer, quem manda é o Executivo. Tá certo. Manda as suas proposições para o Congresso. Então, há que existir o quê? Um consenso. Lógico, o Congresso vai discutir, vai alterar, vai aprimorar as proposituras. Agora, não do jeito que alguns desejam. Eles querem uma fatia do bolo, e o bolo no mau sentido, para se locupletar, para colocar gente lá para dilapidar o patrimônio. Veja só o que apurou a Lava Jato. Quantos estão na cadeia? E muitos outros irão também. Por quê? Prepostos de partidos, prepostos de donos de partidos, amiguinhos com chavos, né? com péssimos representantes da população, vão lá para enfiar a mão no pudim, meter a mão, roubar o Estado. Então, depois a gente fala, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança, não tem para infraestrutura, não tem para nada. E esse pessoal empoderado, endinheirado, quer dizer, o Brasil é outro, mas não, eles estão querendo castigar o presidente. Presidente, tem que abrir as comportas aí. Nós precisamos beliscar aí esse alpiste. E o presidente, até agora pelo menos, diz que não. A política mudou. Bem colocado. Bem colocado, porque o nosso presidente, eu tenho a galhardia de dizer isto, é sério. É um homem sério. Exatamente. Não faz conchavos. E esses malandros, vamos colocar esta adjetivação, esses malandros do Congresso Nacional, exatamente, porque são malandros e são aproveitadores, e como você disse, eles querem o troca-troca, ou seja, você me dá, eu te dou isto, mas eu quero isto, só que isto que eles querem é dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Meter a mão nos cofres públicos. É uma vergonha, lamentavelmente. Então muitos dizem, não, que o Bolsonaro não está sabendo governar. Espera aí, gente. Quer dizer, ele não entrou, não é um neófito. Não. Ele não chegou lá, não pulou de paraquedas. Quer dizer, tem quase 30 anos de parlamento. Sim. Então ele sabe quem são as boas e as más figuras. Sim. Agora, muitos vão falar, mas o Congresso foi renovado. Tudo bem, mas entrou muita gente que esses poderia até dizer, caíram de paraquedas mesmo. Carregados pelo nome Bolsonaro, né? Sim. Então eles estão lá ainda, sei lá, alguns até querendo saber onde é que fica o banheiro, qual é o corredor aqui, ali e tal, porque nós estamos o quê? Há 5 meses de novo governo, né? E nova turma, tanto na Câmara Federal como no Senado. Mas existem
os bem interessados, aqueles patriotas, aqueles decentes, como existem os mal intencionados. Sim. Isso que é o pior. Nós temos que separar o joio do trigo. Sim. Muito bem lembrado. É óbvio, nós não queremos aqui classificar todos, não é, como maus políticos. Não é? Quase todos são, mas nós não queremos... Não, generalizar Generalizar. Nunca, mas muitos parece que fazem questão de colocar a cabecinha de fora. Mas um que eu tenho que destacar, e não tenho medo disto, é o presidente da Câmara, o senhor Maia. Esse ele é muito guloso, é um homem guloso, e nós temos que estar atentos. O povo brasileiro tem que estar atento, tem que vigiar essa cambada de sem-vergonhas que estão no Congresso Nacional. Alguns deles, é óbvio. Mas quando eu falo do presidente da Câmara, eu não quero dizer que ele é um sem vergonha, não, absolutamente. Mas ele é uma pessoa um pouquinho ganancioso. Um pouquinho ganancioso. É como eu disse, é o tal do troca-troca. Eu troco isso por aquilo. Eu tenho certeza absoluta que está ocorrendo isso, e o nosso querido, idolatrado, por que não dizer assim, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, está tendo problemas por causa do Congresso Nacional. Exatamente. Falou muito bem, porque o Maia, ele deveria ser pelo menos grato ao presidente Bolsonaro, porque não fosse o presidente Bolsonaro endossar o nome dele, ele não seria presidente da Câmara. Então, ele agora com esse negócio de centrão, não sei o quê, querendo dar um passapé no presidente, querendo emparedar o presidente. Fazer um governo paralelo. Exato, quer dizer, não pode. Governo paralelo. Não é por aí, não é por aí. Eu acho que Bolsonaro, ele está no caminho correto. Tem dado uns tropeços, tem dado uns tropeços, fala às vezes coisas que não sei lá, às vezes você está até pelo nervosismo, não é? Talvez até chateado com esses amigos que ele imaginou que fossem ajudá-lo, estão simplesmente esfaqueando pelas costas, não é? Já o esfaquearam pela frente. Também. Agora, foi costas. Uma. Agora, essas várias pelas costas, aí não dá. É verdade. Ele montou um ministério de primeira. Foi. Colocou, não, é ministério militar. Não é ministério militar. Ele colocou lá pessoas de altíssimo padrão, competentes. Então, esses aí estão fazendo... E outra, a imprensa, infelizmente, uma grande parte da mídia está simplesmente querendo o quê? Colocar casca de banana na frente do presidente. Eles não noticiam as coisas boas. Não. Eles não noticiam essas estradas que eram intransitáveis. Durante anos, gastou-se tanto dinheiro e não saía o quê? O terrão não saía do lugar. E o Exército está construindo estradas no Norte e Nordeste. E isso a gente não vê no noticiário, porque não interessa. Agora, por quê? Porque ele diz o seguinte, não vou gastar dinheiro com a mídia. O que é bom, a imprensa tem que noticiar de graça. Claro. E eles querem o troca-troca também. Claro. Então, ele fechou a torneira. Claro. Está levando o cacete de tudo quanto é lado. Claro. Então a população tem que entender isso também. Por que só falam mal? Se estão falando tão mal dele, é porque alguma coisa boa ele está fazendo. Ele não está agradando a muita gente. Ele é tão bom que a população, como você diz, o povo, a sociedade brasileira, entende essa questão. Está entendendo essa questão? Eu acho que sim, porque chega de roubalheira, corrupção. Quer dizer, o cidadão, o dono da lojinha lá da esquina, o barbeiro, ele sabe que a corrupção acaba pegando também o bolso dele. Claro. E quando a gente vê que um corrupto preso para fazer uma negociata com a justiça devolveu 100 milhões de dólares. E devolveu 100 pouco. milhões! Quer dizer, devolveu pouco. Aí é que está. E como é que pode uma pessoa só roubar tanto? E era funcionário de segundo, terceiro escalão. Agora, se ele roubou tudo isso, imagine o chefão, então. Então, vamos parar por aí. Quer dizer, o povo não é mais bobo, não é mais otário, não é mais tonto. Então, essas pessoas têm que se enquadrar. Estamos no século XXI, o Brasil está em nova direção. Sim.
O Brasil tem que ser próspero, tem tudo para agigantar mais ainda. Como o próprio presidente diz, nós temos tudo e não saímos do chão, tem país menor que não tem nada e, nossa, é uma grandiosidade, capacidade, inteligência, ganhando vários prêmios internacionais. E por que o Brasil está com o breque puxado? Agora ele foi buscar o prêmio lá em dólares. Aí é que está, aí é que está. E muita gente criticando. Que é isso. Eu acho que o Brasil tem tudo pela frente. Vamos colaborar, vamos acreditar e vamos colocar para escanteio, vamos tirar da frente esses que querem simplesmente ver o Brasil ir para a lona. Aqueles do quanto pior, melhor, já passou a hora deles. Vamos para frente. Inclusive o seguinte, eles agora estão tentando acossar, não é? Um grande homem que eu reputo que foi nosso colega como magistrado, um grande magistrado, o Sérgio Moro, não é? Sim. E estão agora emperrando a qualidade deste homem no sentido de diminuir a violência do país. Doutor Laércio, esse homem ele merecia uma estátua, uma estátua pública pelo que fez. Quer dizer, um juiz de primeira instância. Que ele começou quer dizer, gente que não se imagina. O quê? Um dono de empreiteira, um dono de banco na cadeia? Não que ele colocou por querer. Não, é que as provas estão ali. Polícia Federal, Ministério Público Federal, vai para a cadeia sim. Provas contundentes. Contundentes. E outra, não vai só para a cadeia, tem que devolver o que roubou. É o principal. É o principal, aí é que está. Então, eu acho que onde vai, Sérgio Moro é admirado. Claro que é. É um homem que fala 2, 3 idiomas. Sim. Quer dizer, não deixa o país passar vexame fora daqui, não. Ele vai para os Estados Unidos, ele fala em inglês, faz as suas conferências, vai para a França, fala em francês. Enfim, temos que tirar o chapéu. Agora, os inimigos, os bandidos, os bandoleiros, aqueles que roubaram e que estão com o pé praticamente na cadeia, esses têm que falar mal, só mal. Como disse o padre Vieira, os que roubam com unhas de políticos. É verdade. Meu caro Afanásio, a conversa está ótima, rapaz. É bom, né? Isso é bom, sabe por quê? A sociedade brasileira necessita de uma conversa como essa, franca, verdadeira. Verdadeira. E aqui no programa Direito e Justiça em Foco, nós procedemos dessa forma. Nós falamos gostoso, a verdade. Mas é gostoso porque muitas vezes a gente dá uma entrevista e aquela entrevista ela é editada. Né? Não, essa não. Então, mas infelizmente tem isso. Aqui vai pro ar. E às vezes maldosamente alguns editam para comprometer tanto aquele que deu o seu testemunho como aquele que está sendo citado. Então, quer dizer, deixa simplesmente uma interrogação na cabeça do espectador. Mas e não é por aí. Aqui nós falamos a verdade. Eu acho que isso é gostoso. Tudo que nós estamos conversando está indo para o ar. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Perfeito, tá bom? perfeito. E depois, então, nós retornamos para continuarmos com esta conversa. Às ordens. Você, caro telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Vocês incluem seus filhos em alguma decisão financeira? Incluir os pequenos nas decisões de casa é outra maneira de ensinar a educação financeira para as crianças. E isso pode ser feito, inclusive, em situações corriqueiras do dia a dia, como ir ao supermercado, por exemplo. Você pode levar seu filho com você e dar uma verdadeira aula de economia. Faça uma lista com os produtos que a família precisa e peça para que ele escolha aqueles que estão em promoção ou que sejam mais baratos. Outro modo eficiente é separar uma pequena quantia e dar a ele para que compre algo que deseje. Desse jeito, ao pesquisar e comparar preços, ele desenvolve o raciocínio lógico e a capacidade de memorização. Dessa maneira, você mostrará ao seu filho como economizar, gastar de maneira equilibrada e poupar desde a infância, preparando-os assim para que, na fase adulta, seja muito mais consciente sobre o uso do dinheiro. Obrigada e até o próximo programa.
Olá, caro telespectador. Nós temos que falar de crianças, porque as crianças representam o futuro do nosso país. E nós queremos que elas sejam bastante inteligentes e procurem, naturalmente, um respaldo, não é? De preferência, seguindo os adultos, aqueles adultos que elas gostam. Hoje eu estou aqui com um garoto que eu julgo inteligente. Vamos ver se ele é mesmo inteligente. Vamos? Acompanhem comigo. Olá, João Pedro, como está? Eu estou muito bem. Muito bem? Muito mesmo. Muito? E você está contente de estar conversando aqui com o seu avô? Sim, estou. E o seu avô também está contente de conversar com você, sabia? Sim. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Vamos conversar com o telespectador um pouquinho. Sim. Quero que o telespectador saiba a sua preferência. Muito bem. Você gosta de cenoura ou chocolate? Cenoura. Cenoura? Sim, cenoura. Mas isso para mim, é uma novidade. Uma novidade uma novidade de ouvir isso de uma criança. Sim. E também eu já apareci aqui uma vez. Já, você Já. me lembra. Só que foi Mas bem você acha que a cenoura é importante na alimentação da criança? Eu acho que a cenoura faz bem e eu também acho que é bom para a alimentação de uma criança. De uma criança, de um adulto e de um adolescente. De um adulto e de um adolescente. Sim. Muito bem. Criança. Principalmente. Principalmente. E que mais que você acha importante que uma criança deve fazer? Você estuda, não é? Sim, estudo. Você estuda no teu coleginho, né? Esse coleginho aqui Colegianópolis. bastante importante, não é? E você está em que ano? Terceiro ano. Terceiro ano. Sim. E o que você aprende lá? Eu aprendo muitas coisas. Muitas coisas úteis para minha... Para sua cabeça, Exato. para sua inteligência. Sim. E você se julga inteligente? Mais ou menos. Como mais ou menos? Ou mais ou menos? Mais. Para encerrar, o que você vai ser quando crescer? Presidente do Brasil. Verdade? Sim. Parabéns. Eu estudo tanto, mas tanto, que eu acho que eu mereço. Você merece. Mereço. E você pretende endireitar esse país? Sim. Ótimo. Deus te ouça. Oxalá que isso aconteça. Muito obrigado. Muito obrigada. Retornamos. Hoje conversando com o excelente jornalista e radialista, meu querido amigo, que eu tenho esta grande honra, Afanásio Jazadi. E aí, Afanásio, está gostando do programa? Bom. Ou não? Não, muito bom. Tá Temos bom? que falar, não é gostoso quando a gente pode falar, né? É verdade. Abertamente, falar as verdades, né? É verdade. Mas eu Porque- tenho algumas perguntas a fazer a você. Por favor, estou às ordens. Vou te colocar agora. Opa. Eu vou colocar agora. Como é que vocês dizem? Na parede? Na parede, né? Então vamos lá. Desde que não venha chumbo depois, tudo Não, bem. nada de chumbo. Nada de chumbo. Você criou em setembro de 1980, ainda como comunicador de rádio, o hoje festejado e muito útil para toda a sociedade, Disque Denúncia. Sim. Então, o que o inspirou para isso? Na verdade, como repórter de polícia, acompanhava muitas vezes a polícia em locais de crime. Sim. Crimes de morte, crimes em favelas, habitações coletivas. Então, todos sabiam quem havia praticado um determinado crime, mas as pessoas não falavam de medo. Não falavam, porque como é que eu vou entregar o vizinho? Como é que eu vou entregar o filho daquele que mora na outra rua? E aí isso era uma dificuldade para a polícia. Muitos crimes de autoria desconhecida. Então, eu passei a pedir aos ouvintes que testemunhassem algum crime, que ligassem para a produção de rádio. Olha, me deem o apelido de quem cometeu tal crime. Quando você for trabalhar, não havia celular na época, não é? Usa o orelhão, telefone para cá, dê o apelido do assassino, se tem um traficante em tal lugar, passe para a gente aqui o carro que ele usa, a placa. Sim. E a gente fazia um filtro, porque tinha muito trote também, não é? Muita informação que não valia a pena. Fake news.
Hoje é fake news. Hoje é Aquela fake news. época era trote. Notícia trote. Então, nós fazíamos uma peneira nisso e repassávamos para a polícia. Em um mês apenas, doutor Laurelli, nós ajudamos a Divisão de Homicídios de São Paulo a esclarecer 19 assassinatos misteriosos. Que bom. 19! Com essas informações. Então eu falei, poxa, está consagrado o Disque Denúncia. Está consagrado. E, a partir daí, a polícia começou a usar também. Porque se a gente quisesse ligar para a polícia e denunciar um crime, o policial, qual é o seu nome? Qual é o seu RG? Ué, mas quem é que vai fazer uma denúncia dando nome, RG, endereço de casa? É não o existe protocolo, isso. né? Não é o protocolo, não existe isso. Então, nós fazíamos dessa forma. E, com tudo isso, fomos ajudando a polícia a esclarecer crimes. O doutor Sembranelli, promotor público, lá da 4ª Vara do Júri da Me Penha, lembro dele. certa feita, eu não o conheci pessoalmente, ele me telefonou certa feita, falou, Afanásio, eu queria que você me ajudasse. No quê? Será que eu posso usar esse termo disque denúncia? Porque eu tenho aqui algumas centenas de assassinatos misteriosos e eu gostaria que as pessoas colaborassem. Eu falei, mas doutor, eu não... Ele pensou que eu tivesse registrado isso. Sim. Disque denúncia. Eu falei, não registrei, isso é domínio público, por favor, fique à vontade. E ele então começou a espalhar por bares, farmácias lá da Zona Leste, um telefone dele, lá da 4ª Vara do Júri, para que as pessoas anonimamente dessem informações para que ele pudesse tocar alguns inquéritos, alguns processos. E dessa forma, muitas pessoas também foram julgadas, algumas condenadas, outras não, enfim. E depois disso, isso foi em 80, hein? 1980. Sim. Uns 20 anos depois, é que criaram aqui um disque e tal, e colocaram um número, perfeito, maravilha, tal, mas o Disque Denúncia, eu sou autor em setembro de 1980. E outra coisa, o senhor sabe que por isso eu fui processado? Fui processado por uma ala da igreja, aquela ala vermelha, aquela ala, sabe? Dizendo que eu estava querendo implantar o dedo-durismo no país. Imagine. Dedo-durismo. Então, saí hoje, eu disse denúncia. Quer dizer, hoje, eu com muito orgulho digo isso e com muita humildade também, a polícia, ela atua 95% do seu trabalho graças a denúncias que recebe. Sim. Graças a denúncias. Então é por aí, quer dizer, eu não estava errado. Com tudo isso, E nós graças ajudamos à bastante. sua criação. Mas aí é que está, então não teve nada assim de Sim. estrambólico, nada. É uma coisa tão simples e que deu certo. Então, caro telespectador, hoje Direito, Justiça em Foco está apresentando a você uma pessoa, um homem de altíssima relevância para a sociedade brasileira. Veja, ele foi o autor do Disque Denúncia. Hoje, quando você, naturalmente, quando você se dirige por um anonimato à polícia, você tem que se lembrar que houve um criador. Esse criador chama-se Afanásio Jazade. Parabéns, Afanásio. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E por isso a gente te homenageia, porque você é um homem que sempre lutou a favor da sociedade. Da sociedade brasileira. É verdade. E uma outra coisa também, eu gostaria até de contar, isso com bastante orgulho. Sim. Mesmo. O senhor sabe que eu faço parte do Guinness Book. Que maravilha. Do Guinness Book, porque eu sou, ainda hoje, o detentor de uma marca única no planeta. No planeta. Através de programa de rádio, programa na Rádio Capital, que eu mantinha, eu consegui reaproximar duas primas que não se viam há 75 anos. Que maravilha! Então é um recorde planetário. Muitos programas de televisão faziam programas de reencontros, isso, aquilo, mas nenhum deles chegou a 75 anos. E isso eu consegui pelo rádio. Que bom. Pelo rádio. Também, lógico, graças a essa prestação de serviço,
Durante o tempo que mantive programas em rádio, eu consegui reaproximar mais de 600 pessoas. É utilidade pública? É né? utilidade pública. Claro. Então, pessoas desaparecidas há uma semana, 15 dias, 2 anos, 50 anos, até 75 anos. maravilha. Isso me orgulha muito como comunicador. Não, mas você merece ser homenageado por essa, não só pela sua intelectualidade, mas também por esses serviços que você prestou à Não, mas sociedade é brasileira. coisa que só o rádio pode fazer. Só o rádio. Porque se uma pessoa tem um ente querido, desaparecido, tem a fotografia e vai ao Hoje jornal... você vê pela imagem, né? Mas se vai ao jornal, tem que pagar. Tem que pagar. É publicidade aquilo lá. É. E como é que uma pessoa... Matéria paga. Matéria paga. Então, tem coisa que só o rádio, só alguns programas de televisão fazem gratuitamente. Né? Então, muitas pessoas, principalmente lá do Norte e Nordeste, saíam para tentar a vida em São Paulo, né? E diziam, bom, eu vou primeiro, arrumo um emprego, mando um dinheirinho para vocês e depois trago a família toda. Mas vinha aqui, morria, arrumava uma outra companheira, tal, se diz, enfim, e depois vinha a família. Não conhecia São Paulo, olha, eu vim buscar fulano, procurar fulano, mas São Paulo é grande. Claro. Então, através do rádio, a gente tentava localizar essas pessoas. E, por vezes, né, muitas vezes, conseguimos localizar, felizmente. Muito bem, Afanásio, você, como um grande comunicador, também foi um grande homem, um grande deputado estadual, e você tem conhecimento dos bastidores, não é? Desta instituição. E eu pergunto a você, como já você foi idealizador do sistema Resgate do Corpo de Bombeiros. Sim. Isso quando você era deputado estadual. Exatamente. Que socorre e salva vidas diuturnamente em São Paulo. Exatamente. Você Aliás, pode explicar? Foi um dos meus primeiros projetos quando cheguei na Assembleia Legislativa em 1987. E por que razão? Porque havia uma época, se a gente encontrasse uma pessoa caída na rua e ligasse para a ambulância da prefeitura, a prefeitura queria saber, mas ele paga INPS? E era o INPS na ocasião. Mas por quê? Não, se ele paga INPS, tem que ligar para o INPS. Quando a gente ligar para o INPS, eles faziam a pergunta, mas cadê a carteirinha do INPS? Não tem que ligar para a prefeitura para socorrer como indigente. Ora, como é que eu vou saber? Não conheço, a pessoa está passando mal na rua, se paga INPS, se está em dia, se não está, é uma loucura. Então, muitas pessoas acabavam morrendo. Sim. Morrendo por falta de atendimento. Então, quando cheguei à Assembleia, o governador era Quércia, o secretário de Saúde era o Aristodemo Pinotti. Grande Pinotti. Exatamente. E no Corpo de Bombeiros eu tinha um grande amigo que era o Caldas, Capitão Caldas, aquele que foi um herói dos incêndios, Andraus, Joelma, era um grande amigo. E ele estava no setor de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros. Eu falei, Caldas, por que o bombeiro, que quando tinha acidente, pessoa presa em veículo, tudo, o bombeiro é que ia lá para socorrer. Claro. Vocês têm condição de fazer um atendimento assim, assado, como se fazia já no sistema Anchieta Imigrantes? Sim. Há um acidente, eles têm um serviço lá de atendimento ao usuário. Falou, nós temos condição total de fazer. Ele então montou uma viatura protótipo, não é? E começou dessa forma o resgate do Corpo de Bombeiros. Que maravilha. Que hoje, não digo imitado, mas ele foi aperfeiçoado em vários países, inclusive eles estão usando esse mesmo sistema. E aqui em São Paulo, agora, dado o nosso trânsito terrível, não é? Eles fazem um atendimento até com motocicleta, um atendimento de emergência para chegar rápido aos locais. Foi aperfeiçoado. Exato, foi aperfeiçoado. Mas a ideia foi sua. Eu fui o idealizador. A ideia foi sua. O idealizador. Depois um grupo da PM já estava também trabalhando na coisa, tal, enfim. Aí uma mão dá para outra, tal, e em conjunto a gente faz uma coisa boa e felizmente é um serviço que funciona de domingo a domingo, não tem hora e salva vidas. Socorre e salva vidas, felizmente. Muito bem, agora vamos para a parte jocosa, uma das partes jocosas desta entrevista, com uma pergunta que eu vou fazer. É verdade que você acabou com uma sauna que existia na Assembleia, exclusiva para parlamentares, e as chapas frias dos carros dos deputados? Não, parece jocoso mesmo. E é, ou era, não é? Realmente, eu quando cheguei na Assembleia, em 1987, assumi no dia 15 de março,
eu fiquei extasiado, porque havia uma sauna, inclusive com massagista, exclusivo para deputados. Eu falei, mas espera lá, uma sauna aqui no prédio da Assembleia, Palácio 9 de Julho, Parque Ibirapuera? Isso não é compatível com o trabalho legislativo. Não, porque tem deputado que vem do interior, não sei o quê, tem sessão extraordinária, as sessões varam madrugados, você tem... Mas espera um pouquinho. Tem forma. Espera um pouquinho. Mas espera lá, mas se ele está tomando um banho turco, uma sauna, se faz uma chamada aqui de presidente, ele não vem enrolado na toalha, estou aqui, estou tomando... Não pode. É claro. Durante 4 anos eu pelejei, briguei e consegui acabar com a sauna. Que maravilha. Aí, não, mas o massagista era um cego. Era um cidadão cego. Não, mas o ceguinho vai perder emprego. Não, não vai. Eu não quero prejudicar ninguém. Claro. E aí conseguimos com que esse funcionário fosse trabalhar no setor de telefonia. Não tem telefone, acabou. E a sauna foi extinta. E quando o deputado assumia na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele recebia 3 pares de placas para os carros oficiais. Um par de chapas brancas, carro oficial. Sim. Um par de placas de bronze, a placa de representação. E um par de placas amarelas, chapa fria. Eu falei, ué, mas para quê? Chapa fria em carro de deputado? Aí, certa feita, de madrugada, eu voltava de um trabalho. Passei pela chamada Boca do Lixo, onde ficam as boates em São Paulo, e vi 3 carros da Assembleia, que eram Opalas azuis, tal, parados na calçada, inclusive chapas amarelas. Eu, só pela cor dos carros, falei, são carros da Assembleia. Sim. Aí eu percebi, quer dizer, deputados do interior, não são conhecidos em São Paulo, saíam para farra de madrugada, tal, com os carros chapa fria, motorista da Assembleia. Não pode. Chapa fria é para carro de segurança e para casos especialíssimos. O deputado não tem que ter chapa fria. Quer dizer, em época de eleição, o sujeito sai pichando muro, árvore e tudo, e depois de eleito vai se esconder dentro de um carro chapa fria? Que é isso? Então, também levei praticamente 8 anos, consegui acabar com as chapas frias, chapas particulares nos carros de deputados. Veja que eu tive... Sei lá, enquanto deputado, durante 20 anos fui deputado, parece que eu tinha um imã. Tudo acontecia na minha frente. O sujeito pulava de viaduto, isso, aquilo, e eu socorria. Sim. Porque é um carro público, é um carro oficial. Então socorre, vamos salvar, tal. E praticamente em 3, 4 meses eu tive que trocar 4 vezes o banco do carro. O banco que estava sujo, essa coisa toda, tal, deteriorado. Enfim... Mas eu acho que o carro é público, você não tem que dar cara para... Por que vai se esconder? Claro. Depois de eleito vai se esconder? Claro. E muitas vezes a gente estava em algum... E aconteceu comigo, estava certa feita num restaurante, num almoço com amigos, né? E o meu motorista veio correndo tal, que tinha uma pessoa se sentindo mal, se ele podia, o que ele tinha que fazer? Eu falei, socorra já, imediatamente. É um carro oficial e socorreu. Então, eu nunca tive problema de... Então, alguns deputados falam, mas eu fui na festa do meu sobrinho, fui no casamento, fui hostilizado porque estava com chapa amarela, com a chapa branca ou chapa de representação. Falei, mas todos sabem que eu sou deputado, vão me hostilizar por quê? Só se eu estiver fazendo coisa errada. Claro. Então... E como não estavam... Não, depois de tanto tempo consegui, então, acabar com a sauna da Assembleia. E outra, era só de homem. Só de homem. Eu falei, gente, aí eu parti realmente para a gozação. Eles não queriam, estavam resistindo. Eu falei, gente, nós temos aqui como colegas no parlamento Luiz Erondina, que depois foi prefeita, Erci Ayala, Eni Galante. Espera um pouquinho, gente. Então vamos ter que dar uma organizada nessa bagunça, senão vão pensar que é sauna mista. Claro. Então, os homens segunda, quarta e sexta e as mulheres terça e quinta. Aí então foi aquela zoeira. Esse foi o argumento melhor para você terminar com a sauna. Também. Falei, ué, o que os filhos vão pensar? Que a sauna aqui, que conversa é essa? Então, infelizmente, era isso. Muito sauna bem. Na Assembleia Paulista. Muito bem, eu tenho muitas perguntas a fazer a você. Eu tenho uma agora que tenho certeza absoluta que você vai responder de uma forma a informar bem o telespectador. É sobre o PCC, Primeiro Comando da Capital. Você que instalava-se num sistema prisional de São Paulo. Como é que foi isso? Doutor Laurelli, eu
enquanto deputado, 20 anos, eu sempre participei da Comissão de Segurança Pública. Sim. E por 4 anos eu presidi a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o avanço do crime organizado no estado de São Paulo. Certo, você presidiu a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Da Assembleia. Muito bem. E depois a CPI do crime organizado. Sim. E pelas nossas andanças, pelas cadeias, ouvindo, enfim, acabamos descobrindo o seguinte, que havia uma movimentação no sistema prisional de um grupo que estava se formando, semelhante aos antigos serpentes negras Sim. da Casa de Detenção, que um juiz de direito, Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, que Grande era Haroldo corregedor, Pinto. Grande Haroldo meu Pinto amigo da Luz também, Sobrinho. desde delegado de polícia. Nossa, por favor, Nossa. eu quero homenagear este homem. Era meu amigo também. Esse foi um grande prestador de serviço à sociedade brasileira. Né? Valente, decente. Bastante, Nossa. honestíssimo. Honestíssimo. E que Deus o tenha em bom lugar. E Parabéns ao nosso querido Haroldo Pinto da Luz Sobrinho. E ele acabou com os serpentes negras que se instalavam na casa de detenção. Então, o que ocorre? Certa feita houve uma rebelião num presídio de Sorocaba. E os presos ali, eles simplesmente colocaram um estandarte PCC 1533. Saiu na primeira página do jornal Estado de São Paulo no dia seguinte. Eu fui ao governador Mário Covas, na ocasião, falei a ele, e ele disse, você está de brincadeira, você está com a cabeça muito de jornalista, isso aí é uma bandeira de escola de samba. Eu falei, governador. E durante uma sessão da CPI, eu recebi um manuscrito com um estatuto de criação do PCC. Passei aquilo para o secretário de administração penitenciária da época, João Benedito de Azevedo Marques. Grande João Benedito de Azevedo Marques. Mas pisou na bola. Porque aí eu liguei para ele. Secretário, o senhor recebeu o que eu lhe mandei e tal? Aí ele gozou. Mas, deputado, o senhor vai dar bola para isso? Um documento desse, com rasura, mal escrito, um português terrível. Não, mas só podia ser desse jeito, Mas né? eu falei, mas eu queria que eles contratassem quem? Miguel Reale para redigir? E aí, eu fiz mais. Eu falei, não, eu gostaria que ele falasse isso no papel. Então eu fiz publicar no Diário Oficial, Sim. um requerimento de informações que eu queria que ele falasse isso. Ele, não, está tudo sob controle, sistema prisional não tem nada, rigorosamente nada. E no dia 15 de maio de 97, o Diário Oficial do Estado publicou ali o Estatuto Sim. do PCC. Talvez seja a única organização criminosa do planeta que tenha o seu estatuto em Diário Oficial. O PCC, primeiro comando da capital. Então, governador Covas, seus assessores, simplesmente deram banana, não queriam saber, não, que PCC, olha aí, olha o que aconteceu. Então não foi Olha o por falta de resultado. aviso, olha o resultado. O resultado é funesto. E nós é que estamos sofrendo com esse índice altíssimo de criminalidade. Muito bem. Você, não faz muito tempo, lógico, você comemorou 50 anos como o mais autêntico comunicador do Brasil, atuando nos principais jornais, rádios e televisões do país, do seu começo de carreira jornalística até aqui. O que mudou? Mudou muita coisa. E para pior. Rapidamente, porque eu já estou no fim do programa. Mudou e para pior. Lamentavelmente. E não obstante o avanço tecnológico, mudou para pior. Parece que as instituições, em alguns momentos, se curvaram a certos caprichos, o crime tomando conta de tudo, em todas as instituições, lamentavelmente. E voltando ao PCC, naquela ocasião, eu já dizia, gente, o PCC está gastando muito com advogados. Eles vão começar a bancar alunos na faculdade de Direito. E é o que E fizeram. esses alunos vão querer entrar depois para a polícia como delegados, vão querer ingressar no Ministério Público como promotores. E, lamentavelmente, isso tem acontecido.
Lamentavelmente, eles devem conhecer a teoria gramicista, né, do sim, Antônio Gramsci, exatamente. Né? Porque é a infiltração para você poder obter a vantagem. Deteriorar com a família, com a sociedade, com os valores e, pelas bordas, né, ir engolindo a sociedade, a boa sociedade, infelizmente. Exatamente. Bem, meu querido amigo, respeitosamente, Afanásio Jazade, quando a gente fala esse nome, a gente tem que ficar muito contente porque esse homem contribuiu muito para a sociedade brasileira. Vejam aquilo que ele contou até o presente momento no programa Direito e Justiça em Foco. Estas são algumas passagens, porque ele tem inúmeras. Sempre foi um homem ativo, sempre foi um homem que blindou, sim, tentou blindar e conseguiu blindar a criminalidade e, na medida do possível, em São Paulo. Então eu o cumprimento nesse momento. Como você me ofereceu esta preciosidade logo no início do programa, eu agora te ofereço uma obra jurídica traduzida por mim, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Não é uma tradução. Eu fui um traditore. Você conhece a história. Você é tradutor ou traditore? Eu fui um traditore, porque a obra é muito importante. E a Quartier Latin publicou. Então já está autografado. Opa, com muito orgulho. Muito O Crime obrigado. Complexo. Suas considerações finais. Doutor Laurelli, bom, primeiro eu quero cumprimentar a emissora por abrir o espaço para um programa tão agradável, Obrigado. instrutivo, de utilidade pública, porque a televisão ela tem por obrigação, penso eu, em levar esse tipo de programa à população. Tem que abrir para que a população se instrua, para que a população se acostume com outros temas e não com aquelas surradas novelas, novelas que... Com a mesmice, né? Mesmice e que não ensinam, não instruem. Muito pelo contrário, algumas delas destroem. Sim. Enfim, ao senhor, pela gentileza da lembrança do meu nome, a sua produção, eu fico honrado, não é? E à disposição para um novo contato. Foi muito bom o papo, como o amigo disse, mais de 50 anos de profissão. Então, eu, como repórter de polícia, peguei a época de Esquadrão da Morte, a fase do terrorismo. Então, muitos livros a gente vê por aí, escritos hoje por gente da esquerda, não é? E a gente participou, diria, diretamente, fazendo cobertura, não é? Sim. E quando a gente lê algumas coisas, não foi bem assim. Não foi bem assim. Então, na época, todos dizem, não sou comunista, não sou terrorista, não sou isso, não sou aquilo. Tá. Hoje não, muitos não, o quê? Eu fui lá nos porões, enfrentei. Eu encarei lá o meu torturador, fiz Mas não era conversa fiada. Então eu acho que muita coisa precisa ser dita, muita coisa precisa ser escrita para elucidar o nosso passado recente. Porque senão as mentiras elas se transformarão em verdades. E a gente que teve por obrigação profissional participar, noticiar, enfim, conviver e viver aqueles momentos, eu, pelo menos, eu não me satisfaço com certas coisas. Muito obrigado e até uma próxima vez. E você é um ser humano vivo que presenciou tudo isto e pode testemunhar a veracidade das mazelas que falam e das verdades que foram construídas naquela época. Sem hesitar e com alegria, de forma transparente e limpa, como a água tranquila e pura, sem medo de errar, rutilando por pupila que produz a clareza do princípio imutável da unidade, Direito e Justiça em Foco homenageia este notável jornalista Afanásio Jazade, que dignificou sobremaneira o jornalismo brasileiro, identificando mais que pérolas expostas a imagem da pátria Brasil. A providência
que determina o que cada criatura deve fazer e como fazê-lo, foi, de certo, para garantir a fruição da retidão profissional que sempre ostentou. Parabéns, viu, meu querido amigo? Muito obrigado. Espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de ter mostrado à sociedade brasileira uma informação verdadeira sobre o mito, a atividade de um profissional sério, com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Quero agradecer mais uma vez a presença deste notável jornalista e ex-deputado estadual, Afanásio Jazade, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux